ou eu ou a sua amiga, ou eu ou o seu trabalho. Se você não fizer isso, não vamos fazer aquilo. Se essas frases te soam familiar, pensando e lembrando de relações que você teve, seja entre amigos, relações amorosas, entre seus colegas de trabalho, com sócios, chefes, enfim. Se você lembra de ter ouvido esse tipo de fala, eu vou te dar uma dica. Essas falas são indícios de dinâmicas abusivas. E aqui eu vou me colocar no papel de estudiosa, entusiasta e comunicóloga, né, no papel da teoria da comunicação, e vou convidar também uma psicóloga, a Paula Carvalho, para fazer e sublinhar isso sob o ponto de vista da psicologia. Porque palavras como tóxico, abusivo, gatilho, elas acabaram ficando um pouco pasteurizadas no mundo que a gente vive hoje em dia, mas também tem a ver com o fato de que a gente está muito mais ciente dessas dinâmicas que são invisíveis, e a fala pode ser uma forma da gente conseguir identificá-las, tá? Geralmente, dinâmicas abusivas, elas são pautadas, especialmente se a gente está dizendo que é uma relação entre um narcisista e um empático, entre a sedução e a intimidação. O que é a sedução? É quando eu adulo características do meu interlocutor, ressalto características positivas dele a fim de persuadi-lo, influenciá-lo. Então, no exemplo que eu dou do carro e do vestibular, a sedução seria: você é tão inteligente, tenho certeza que vai passar no vestibular e ganhar um carro. Enquanto a intimidação seria: se você não passar no vestibular, não ganha um carro. Né? E na provocação e na tentação eu falo: duvido, né, você ganhar duvido você passar no vestibular para ganhar um carro. Essa é a provocação. E a tentação seria um valor positivo a algo. Então eu digo: se você passar no vestibular, você ganha um carro. Mas no caso da dinâmica abusiva, geralmente ela vem combinando a sedução, que é: você é tão inteligente, tenho certeza que vai passar no vestibular e ganhar um carro, com: se você não passar no vestibular, não ganha um carro, que já é a intimidação. Né, que ora flerta com a sedução, ora flerta com a intimidação. Outro recurso que a gente pode utilizar para dizer algo não está bem aqui, algo não me cheira bem, é quando a pessoa utiliza muito a falácia do falso dilema com a gente. O que é o falso dilema? Uma falsa dicotomia. Então, quando eu digo: Brasil, ame-o ou deixe-o, quem não está comigo está contra mim, eu crio dicotomias inexistentes, que não existem na realidade, ignoram o espectro de decisões para que, de uma certa forma, eu possa coagir o outro a fazer aquilo que eu quero. Então, ao dizer quem não está comigo está contra mim, eu ignoro que exista um espectro de possibilidades ali, de meio termo, dizendo que ou é X ou é Y, né? Ou eu ou seu trabalho, ou eu ou seus amigos. Por que eu não posso ter os dois? Por que eu não posso dividir o meu tempo com você e com os meus amigos? Por que tem que ser um ou o outro? Não existe uma dicotomia aqui, não existe um dilema. Por isso que é um falso dilema, uma falsa dicotomia. Eu convidei a Paula para dividir com a gente da perspectiva de uma relação abusiva, como que do ponto de vista terapêutico, né, da psicanálise, da psicologia, a gente consegue identificar isso. As relações de dinâmica abusiva, elas podem se apresentar tanto em relação de casal, que é o mais comum, quanto dentro de famílias, amizades, relações profissionais, onde existe dois, né, pode existir uma relação abusiva. Então, minimamente, né, porque às vezes elas são gerais. Mas o ponto aqui eu acho que é legal como psicóloga de falar é que existe um perfil para cada um dos envolvidos nessa história, né? Tanto da vítima quanto do abusador. Geralmente a vítima, ela se caracteriza por uma pessoa que demonstra em algum lugar dela uma vulnerabilidade na autoestima dela, tá? Ela não tá consciente disso às vezes, geralmente ela não está consciente, né? E o abusador, ele tem uma perspicácia de entender isso, essa vulnerabilidade, e é ali que ele vai trabalhar, né? Então, ele vai trabalhar nessa autoestima que está vulnerável em algum ponto, elevando muito essa autoestima, né? Então, ele vai vir com muito amor, com muito carinho, com muitos elogios, com uma proteção excessiva, com presentes, com tudo que há de bom, assim, em excesso, para conquistar essa pessoa, né? Uma vez conquistada,
ele sabe a vulnerabilidade e ele vai começar a se utilizar de ferramentas de controle, ferramentas de determinar como que aquela pessoa vai se portar ou não, como ela vai falar ou não, o que ela deve fazer ou não, e vai começar a querer controlar essa pessoa excessivamente. Isso pode gerar brigas, por exemplo, e essas brigas vão ser sucedidas de grandes conflitos. Nesses grandes conflitos, o abusador vai mostrar o outro lado dele, né? Que não é o lado sedutor, é o lado agressivo. E aqui, agressivo não precisa ser necessariamente físico, tá? Pode ser uma agressão psicológica, que é o que se configura nos relacionamentos abusivos. Então, esse perfil do abusador, ele é muito sedutor, muito manipulador, muito inteligente, porque ele consegue perceber as nuances dessa pessoa que ele se relaciona, né? Onde ela é frágil, e ele sabe muito bem utilizar essas ferramentas, né? Em cada contexto. Então, é muito importante compreender esse cara como uma pessoa que tem ferramentas muito refinadas, né? Para poder entender isso e identificar se você está numa relação abusiva ou não está, né? E é difícil, porque a relação abusiva, ela não necessariamente parte para violência física. Então, quando você se vê dentro de uma relação que você se questiona, será que estou num relacionamento abusivo? Ela não se apresenta assim, pá, enorme, né, na sua frente. Ela se apresenta como uma teia. Ela está sendo feita há muito tempo, de repente você olha e fala, nossa, tem uma teia aqui. É um relacionamento abusivo. Então, presta atenção nos detalhes de manipulação, sedução e de como essa pessoa controla você. É um ótimo passo para identificar relações abusivas, ok? Se você identificou alguma dinâmica abusiva na sua vida, e se principalmente isso for no âmbito do relacionamento amoroso, seria muito interessante você procurar uma ajuda profissional de um terapeuta, um psicólogo, uma rede de apoio e, em casos severos, inclusive o contato zero, tá? Essas são as 3 medidas que geralmente a gente recomenda para quem se encontra numa situação como essa. E lembre-se, a forma como a gente autoriza o outro a tratar a gente, ensina para ele como a gente tolera ser tratado. Então, a partir do momento que a gente falar qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo, como um codependente dessa dinâmica, eu começo a desenhar contornos e limites para essa relação e começo a me colocar com clareza, com comunicação não violenta, sem o uso de falácia, sem o uso de intimidação, sem o uso de uma comunicação ostensiva. Eu acredito sempre que o diálogo é uma boa opção para isso. Muitas vezes as pessoas reproduzem essa dinâmica porque é a única dinâmica que elas conhecem, porque elas tiveram um pai e uma mãe que intimidaram, porque elas lidaram com pessoas passivo-agressivas a vida inteira delas, porque elas já saíram de um relacionamento abusivo e às vezes elas acabam reproduzindo essa dinâmica. N motivos, mas o principal muitas vezes a gente é codependente dessas dinâmicas e entender a nossa responsabilidade dentro disso é um trabalho que, com muita terapia, rede de apoio e muitas vezes contato zero, a gente consegue de fato implementar. Então, a minha dica para vocês hoje, se vocês identificaram esse tipo de abordagem em alguma das áreas da sua vida pessoal, procure o seu psicólogo, a sua psicóloga, para que vocês possam conversar sobre isso e iniciar uma jornada de autoconhecimento e de investigação. Toda fala revela dinâmicas invisíveis. Quando a gente se dedica a entender como a gente fala com os outros e como os outros falam com a gente assume mais protagonismo nas nossas vidas.